Olá, Paz seja convosco. Estamos aí, chegando ao final do ano, chegando ao final da disciplina, também do primeiro ano, né, do curso. Chegando ao finalzinho do ano e estamos no capítulo 4 da matéria Teologia Pastoral. Temos falado sobre o chamado, sobre a vocação. E hoje vamos falar sobre as atribuições do ministério pastoral. Vamos falar com Deus para a gente poder dar início ao nosso assunto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, Pai, quero te pedir, vem nos dar sabedoria, humildade, discernimento. Vem nos dar, Senhor, certeza do chamado e nos encoraja a dizer sim. Meu Deus, muitas são as atribuições, as tarefas, meu Deus, do chamado, do ministro, do pregador, do pastor, do líder. Nos ajuda, Pai, a entender o chamado, a dizer sim e te obedecer. E obedecer todas as normas, Pai, estatutárias. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Amém. São muitas regras, são muitas normas. Embora na prática, né, nós falamos um pouco na aula passada, a prática meio que diferencia um pouco da teoria, mas é preciso ter a teoria. Até porque a realidade, né, muitas das nossas igrejas, no caso das nossas igrejas, a Igreja do Evangelho Quadrangular, muitas são igrejas precoces, né, viram congregações e por um lado é bom porque o obreiro vai crescer, aquele que tem a chamada, aquele que tem a vocação, é vocacional do ministério, vai crescer ministerialmente, mas por outro vai apertar, né, a situação do obreiro. Até porque existem regras para que seja uma igreja. No estatuto diz que tem que ter 50 membros, que tem que ter uma renda a ponto de dar um salário mínimo ao obreiro, que se mantenha, que pague seus aluguéis certinho, aluguel certinho, suas taxas em dias. E na grande maioria isso é levado, dá-se um jeito e precocemente a congregação Obra Nova Vida Igreja, e acaba que por o pastor sofrer, né, muitos estão aí, sofrem além do normal por conta das condições do ministério. Mas não é só nossa, né? A grande maioria, todas são assim. Muitos missionários, muitas pessoas vão para um lugar, abrem uma obra e uma luta, um sofrimento. Na parte, o problema que eu estou falando é administrativo, né? Graças a Deus, a região que a gente se encontra é uma região muito boa. Nosso líder tem dado auxílio, ajuda, assim, aos obreiros, aos pastores. Mas a grande maioria não funciona dessa forma, né? Eu conheço e conheci e continuo, de vez em quando me encontro com colegas que estão assim, passando muita dificuldade por conta da administração. Fica com a dificuldade ministerial por conta das outras dificuldades que tem na igreja. Mas vamos lá. As atribuições do ofício pastoral estão intimamente relacionadas à razão de ser da igreja. Esta, por sua vez, está relacionada à sua tríplice missão de promover bem-estar, segurança e comunhão ao rebanho de Deus, tarefa executada em favor dos santos, evangelizar, tarefa executada a favor dos perdidos deste mundo e adorar a Deus. Nessa direção veremos as atribuições do pastor a partir do cuidado do rebanho, das obrigações litúrgicas, da ação missionária e administração. Fica claro, o pastor, ele é o líder, é ele que tem que estar a par das situações. Até nós vimos que ele tem que ter apto a ensinar, para ensinar pessoas para lhe ajudar. Tópico número 1, na página 49, o cuidado do rebanho. É o apóstolo Pedro conversando com Cristo de Pedro, tu me amas? Na terceira vez que Pedro disse que sim, Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. Pastorear é algo muito sério, é algo muito lindo, muito bom, sabe? Mas é algo que requer uma dedicação enorme, né? Uma preparação também. Inspirado nos trabalhos dos pastores de ovelhas que dedicavam suas vidas ao rebanho, conduzindo-as aos melhores pastos e água potáveis e executando demais deveres do ofício,
O pastor da igreja deve se dedicar ao trabalho de promover alimento, proteção, orientação, disciplina, etc. Basicamente, esses são os fatores que constituem o trabalho pastoral no que diz respeito ao cuidado do rebanho. É por isso que é interessante o pastor ele ter tempo, né? Muitos entram no ministério, a maioria, primeiro trabalhando, tendo uma outra profissão, e compromete o pastoreio porque não consegue exercer com 100% de eficácia. O item 1.1, promovendo alimento. Assim como o corpo necessita de alimento, para sua subsistência e saúde, o espírito também requer o cuidado de alimentação. Nesse sentido, a palavra de Deus é comparada ao alimento. Aí Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. E cabe ao pastor ter esse alimento preparado para nos seus cultos, nas suas reuniões, nos seus encontros com as ovelhas, alimentá-las. É por isso que o candidato tem que dedicar tempo ao estudo, à examinação das escrituras, né? 1.2, proteção. O apelo de Paulo a Timóteo para que pregue a palavra, como sendo no dizer de que o dever prático urgente de Timóteo é seguido do que seria a razão da urgência. Haverá tempo em que não suportaram a sã doutrina. Já existia muitos falsos profetas, hoje também existe, né? Indubitavelmente, sem dúvida nenhuma, a ministração de falsos ensinos na igreja era vista por Paulo como um câncer, que deveria ser combatida pelos ministros. O tempo todo você vê Paulo, vê os apóstolos falando, né? Para tomar cuidado com as heresias, com os falsos profetas, com aqueles que estavam falsos dentro da igreja. E hoje não é diferente. Infelizmente muitos cristãos são coniventes, porque não vou criticar não vou falar não. Mas se a gente percebe que é heresia, se a gente percebe que é excesso, se a gente percebe que não é Bíblia e a gente se cala, a gente está consentindo, está sendo conivente. E devemos sim combater as seitas, heresias, e tem muita, viu? Tem muita gente pregando o evangelho que não é de Jesus Cristo, conforme suas próprias vontades, suas próprias doutrinas, e devemos sim combater. Não devemos nos acovardar não. Item 1.3, orientação. Este é outro importante fator do cuidado que o pastor deve ter com o rebanho. O ministro deve estar equipado com conhecimento e bons métodos para o trabalho do aconselhamento coletivo, através do ensino sistemático e regular dos ensinos bíblicos para classes específicas, para a igreja toda, ou trabalho particular no gabinete. É o trabalho de aconselhamento, mano a mano. Nós vimos num dos capítulos anteriores que o pastor tem que estar bem fisicamente, psicologicamente, moralmente, emocionalmente, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Nós só damos aquilo que nós temos. Então é preciso ser uma pessoa equilibrada, ser uma pessoa que está de bem com a vida, com a família, onde se começa tudo, né? O meio que vive, o seio da família. Então o pastor, o líder tem que estar preparado, tem que estar capaz, porque senão ele vai sofrer, a igreja vai sofrer, o rebanho vai sofrer. E eu afirmo aqui que existem muitos rebanhos sofrendo por conta do líder que está sofrendo também. E ele, infelizmente, é só uma vítima do sistema, né? Não é fácil largar tudo e seguir o chamado de Cristo e enfrentar todas as lutas, todas as adversidades e todas as situações, que são muitas, né, por amor ao evangelho, à causa. E às vezes ele quer até fazer, mas ele quer lutar, mas não tem um aparato, não tem o cuidado, não tem, infelizmente, né? Existe um órgão na igreja do Evangelho Quadrangular que chama Pastoreando Pastores, só que meio que não funciona. Só lá em São Paulo poucos superintendentes se preocupam com isso, muitos estão aí mesmo ver navio. Eu conheci um colega que ele falava SOS, se vire você sozinho. A gente já ouviu muito essa frase nas convenções, com os colegas, conversando nos bastidores. São muitas ore pelos pastores, que são muitas as lutas. 1.4, disciplina. Refiro-me à imposição da ordem necessária ao fundamento da igreja no cumprimento de sua missão. A semelhança do trabalho rural do guardador de ovelhas,
que com cajado orienta a formação do rebanho, usando de severidade quando uma ovelha mais indisciplinada tenta se apartar do rebanho. O pastor cristão não pode negligenciar o trabalho de correção de um membro rebelde ou indisciplinado por qualquer motivo prejudique a ordem do aprisco. Só um parênteses nesse assunto de disciplina. Hoje em dia não se pode mais exclusão. Está no estatuto, mas não se usa mais esse termo exclusão de membros, porque muita gente foi excluído e recorreu e foi para a justiça comum. E a justiça obriga a igreja a aceitar esse membro de volta. É preciso conviver com o joio. Não é fácil, viu? Alguns se tocam e até saem, mas alguns querem ficar e querem permanecer sendo um calo, sendo um joio. A gente queria que todo mundo fosse bênção, quer que todo mundo seja bênção, todo mundo seja trigo, mas infelizmente o joio existe, né? E nós somos até orientados a evitar isso, evitar a exclusão, porque se houver justiça pelo meio, pode causar transtornos e problemas para a igreja. É uma coisa muito delicada, bem delicado esse assunto. Mas disciplina tem que ter. Hoje, se um pastor, na grande maioria, for disciplinar um membro ovelha, boa parte deles sai da igreja. Boa parte. Não aguentam, não suportam, não querem a correção. A correção dói, mas é necessário que quem corrige é porque ama. Não é fácil. Tópico 2. As obrigações litúrgicas. Como líder de uma organização que tem entre suas tarefas a adoração a Deus, compete ao pastor organizar e dirigir os serviços tanto congregacionais como nos cultos públicos, quanto aos ritos específicos como batismo, casamento, ofício fúnebre. Só num caso de extrema urgência é que o auxiliar é que vai fazer o que o pastor titular não pode fazer, né? O papel do pastor como oficiante das atividades do culto tem relevância quando o coloca na condição de condutor da congregação coletiva ou representante legal, outorga da ordenação da igreja, denominação, e de Deus na administração das bênçãos específicas, casamento, apresentação de criança, etc., ordenanças, batismo, santa ceia. O pastor ele é consagrado lá na convenção, ministro pela convenção, mas ele tem a bênção de Deus como ministro do evangelho para ministrar assim as suas respectivas cerimônias, né? Ele tem a bênção de Deus, obedecendo toda uma hierarquia. Tópico número 3, página 52, a visão e consciência missionária. Isso aqui é muito interessante porque missões é papel de todo crente, do músico, do diácono, do zelador, o pastor, a pessoa que anseia o ministério, ele tem que ter o espírito evangelista. Se ele não tiver, ele tem que, diz aqui no livro, ele tem que repensar no seu chamado. A evangelização universal é uma das tarefas capitais da igreja. Para tal empreendimento, ela precisa estar treinada e equipada. Contudo, nenhuma igreja local conseguirá êxito nessa área se não fizerem parte de sua declaração de propósito. A ação missionária e a consciência de que a tarefa missionária pertence a toda a igreja de Cristo. A missão é a tarefa de todos, é trabalho de todos, né? O ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é papel de todo cristão, e o pastor, o líder, ele tem que ser um influenciador, um exemplo, um motivador, para que a igreja seja também levada, despertada a fazer missões. Também sempre no terceiro domingo, o nosso pastor Viano, nosso colega, pôs um propósito interessante no ITQ. Eu trouxe para cá, para a Abirapitanga, e está funcionando, graças a Deus. Nós temos conseguido melhorar muito assim, em missões. São alvos, né? Colocar alvos, metas, e Deus tem nos surpreendido, nos abençoado aqui com a preocupação. Tem que se preocupar com missões, né? Com os missionários que estão lá fora. Às vezes não se pode ir, mas pode orar. Orar todos têm e devem orar. E aqueles que não podem ir, podem ofertar, podem enviar missionários.
E fazemos missões na nossa rua, no bairro, na escola, no trabalho, na igreja, onde nós andamos, fazemos missões. Tópico número 4, página 53, a administração. O pastor é o cuidador das ovelhas, o dirigente do culto, o pregador, o oficiante das ordenanças e também o administrador. Na Igreja do Evangelho Quadrangular, ele também é o presidente, né? Do CND, do Conselho Diretor Local, ele é o presidente. Talvez seja este o aspecto que inspirou os escritores sagrados a usarem o termo episcopos, que quer dizer supervisor, superintendente. Nessa função, cabe ao pastor conduzir e supervisionar os trabalhos atribuídos aos demais oficiais e membros da congregação, seja no campo espiritual, litúrgico ou no organizacional e administrativo. O bom pastor não é o conhecido, faz tudo. Interessante isso aqui, né? É antes o agente que delega autoridade e tarefas aos demais membros da igreja, assim como encoraja, orienta e ajuda no estabelecimento de um ambiente onde os membros da igreja atuem com entusiasmo e boa vontade em favor do bom andamento dos trabalhos eclesiásticos. Como administrador, o pastor deve ser um conhecedor de seu trabalho, tanto quanto do trabalho daqueles que lidera. Deve ser ágil nas decisões, deve saber delegar tarefas e coordenar as atividades de forma que o trabalho de todos resulte no bem comum. O pastor é aquele que está sempre colocando ali equilíbrio, está sempre aconselhando, sempre... Um gerente, né? O gerente, ele domina a situação, ele administra. O pastor, ele é um administrador. Estamos terminando a nossa aula de hoje. Tem aqui o meu resumo, a observação. Ter conhecimentos gerais ajuda o pastor na sua administração. Conhecimento de causa, né, na área de pedreiro, na área de eletricista, na área de encanador, na área de pintura e de eletrônica, porque até para que ele não seja lesado, se for pagar um serviço, se for fazer algo na igreja, ou até na sua própria casa, não só pastor, né, como cidadão comum, como pessoas comuns, quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor, né? E tem coisas que a gente arruma, a gente dá um jeito, a gente, né? Então, se ter a curiosidade, ter a preocupação de fazer, de ajeitar, isso é muito bom. Nós já até falamos uma certa feita na aula que tem pastores que é só pastor, mas é um ótimo pastor. Tem pastores que não trocam uma lâmpada, não tem medo de energia, não pega energia, não sabe mexer com isso. Mas é um excelente pastor, é um homem de Deus. E isso não tira pedaço nenhum, não. Seria bom, se souber de tudo um pouco, é bom ter prática nas coisas. Mas se tem um chamado pastoral e é um excelente pastor, glória a Deus, vamos louvar a Deus por isso. O candidato que está ciente, o candidato deve estar ciente que são muitas as atribuições e que ao encarar o chamado pode precisar abrir mão de sonhos profissionais, materiais, etc. Por comprometer-se com a causa do reino, deve estar disposto a renunciar. O chamado ao pastoreio é a renúncia, porque a pessoa vai deixar de viver os seus sonhos, claro, materiais, ideais aqui na terra, e passar a viver com propósito nos sonhos de Deus, no reino do Evangelho. Claro que Deus vai surpreender, vai fazer coisas grandes, tremendas, como tem feito, mas é preciso estar disposto a renunciar. Então, ore bastante, pense bem, reflita, e que Deus abençoe todos aqueles que tenham chamado, em nome de Jesus. Um forte abraço.